E Márcia Cris, cola em mim aí, direto da Holanda, hein? Hoje eu vou falar como se legalizar na Holanda. Bem, na verdade, existe diferentes maneiras para você viver legal ou ficar legal automaticamente nesse país. A primeira delas é você nascer aqui, claro e evidente, com pais legalizados ou apenas um de ambas as partes. Por quê? Porque existem casos também na qual os pais estão ilegais aqui e a criança não ganha um direito, todos os seus direitos de um holandês. Conheço uma amiga que ela está ilegal, sem não estar documentada, e o marido dela é holandês. Ele pôde fazer os papéis do filho porque ele assumiu a criança, no caso, no nome dele, tá bom? Então, existe também outra maneira de você viver legal nesse país. E qual é essa maneira? Adoção, quando você é adotado por uma família holandesa, por um acaso, que tem um bom nível de classe social, quando você, a maioria das crianças que são adotadas aqui, elas são adotadas com uma maneira muito burocrática. Esse ano entrou outras leis também que não estavam dando tanta facilidade para adoção agora nos últimos anos, como antes, tá bom? Então, essas três maneiras que eu acabei de dar é nascer aqui com os pais documentados, 2, adoção e 3, o reconhecimento da criança. Então, já são três maneiras que eu te dou que é, por lei, reconhecida. E vou falar um pouquinho agora, claro, evidente, cola em mim aí ainda, mais opções. No caso, para você que já vem depois de adulto e tá buscando uma vida melhor e tá querendo que se apaixonou pela Holanda, tá querendo viver na Europa, essa é uma dica pequena do básico que eu posso te dar. Como se legalizar na Holanda, existem várias maneiras, mas através de um holandês ou uma holandesa ou um LGBT, no caso, existem três formas: casar, juntar ou um relacionamento estável no papel, tá? Mais uma forma, contrato de trabalho. Então, começa por aí. Algumas pessoas com a dupla nacionalidade aqui na Holanda, elas vendem papel, vendem um casamento, por exemplo. A União Europeia, ela está formada de 28 países, se eu não me engano. Mas, até onde eu sabia, era isso. 28 países na qual você, quando tem um passaporte europeu, você pode morar e viver legalmente, tá bom? Então, o que que acontece? Aqui, eu conheço, por exemplo, um brasileiro que fez um papel da amiga dele. Ela é lésbica, ele ainda tá no armário, mas ele fez porque ele tem dupla cidadania. Ele tem uma cidadania italiana, tá? Para ele fazer esses papéis dela, foi muito menos burocrático do que ele se ele tivesse um passaporte holandês, tá? Por quê? Porque na Itália, quando você casa com um italiano, você pode morar em toda a Europa e legal, no caso, tá? Quando você compra um papel aqui na Holanda, você tem que saber de quem você vai comprar e ter sorte também. Já conheci outra pessoa que ela fez o papel através de outra pessoa
hétera, mas casou apenas pelo papel, e essa outra pessoa tinha dupla nacionalidade, que no caso seria a portuguesa, tá? E quando ela pagou, ela passou um tempo pagando, e depois essa mesma pessoa foi e cancelou os papéis da brasileira. No caso, eram duas brasileiras, mas uma tinha nacionalidade, dupla nacionalidade portuguesa. E essa mesma cancelou o papel da outra, tá? Aí teve brigas e maior discussão e aquela coisa chata que o brasileiro tem, sair falando mal do outro pra Europa toda. E querer se fazer de vítima também. Por quê? Porque a gente só ouviu uma parte da história. Eu só ouvi uma parte da história. Mas, pulando esse assunto, esse é só um exemplo que eu tô te dando. O holandês, para ele fazer um papel de uma pessoa hoje em dia, ele tem que ter aqui na Holanda um emprego fixo. Ele tem que ter uma residência. Ele tem que provar para o governo da Holanda que ele ganha o suficientemente para cuidar, né, no caso de outra pessoa aqui, enquanto essa pessoa não tem trabalho, enquanto essa pessoa está estudando, ou algo do gênero, ou fazendo as provas ou os testes. Aí quando você casa com um holandês, agora, ultimamente, já tem também novas regras, por exemplo, como o papel do MVV. Eu fiz até um pequeno vídeo assim para explicar que não é uma coisa de outro mundo. Mas bem ou mal, quando você está casando com um holandês, tem custos muito grandes. Quando eu fiz meus papéis, eu fui para o Brasil e passei um ano lá de férias. Então, muita gente, no caso, tá amando, tá... O holandês tá amando, tá maravilhosamente vivendo bem com a pessoa ilegal aqui. Falou que é para fazer papel. Infelizmente, não são todos que têm essa coragem, essa proeza, que fazem essa proeza, que têm essa coragem. E não são todos que têm dinheiro para isso, tá? Já vi muito caso de brasileira aqui que tá apaixonadíssima e vivendo só de romance, porque fazer papel não é todo holandês que hoje em dia quer dar um papel para alguém. Principalmente para os latinos, no caso a gente, pelo fato dessas pequenas burocracias e do custo, que é como eu tô falando, tá? Aí você tem outras formas de fazer papel, de ficar legal no país, sabe? Comprando documentos. Eu tive alguém, por exemplo, que me procurou para saber se eu sabia de uma máfia que estava rolando aí em Portugal, que você paga 15 mil euros, por exemplo. Você paga 15 mil euros e você recebe um papel como se o teu bisavô, o avô, não, o avô, até o avô, porque parece que depois do avô já não conta em Portugal. Eu não sei todas as regras. Mas custaria 15 mil euros ele tirando uma certidão de nascimento, como se você tivesse parentes ou nascido lá, algo do gênero. 15 mil euros. Eu só sei que é um jogo, sabe, para muitos se legalizar hoje em dia na Europa, sabe? Umas casam por interesse, umas casam por amor, mas em todos os casos, esse aqui é o básico do que eu posso te dar, um exemplo. Por quê? Porque quando você chega na Europa, eu disse em outros filmes, você tem 3 meses como turista. Mas para você que me diz que, eu tenho medo de ficar ilegal por eu não gostar ou eu não me sentir bem por achar que eu estou fazendo algo errado, não esqueça que durante esses 3 meses que você vai entrar na Holanda e você vai estar como turista, que você também não pode trabalhar ilegal.
Mesmo na limpeza, que se você for pega, você paga uma multa e vai deportada. Mas até a polícia pegar ou se preocupar com isso, é outra história. Por isso que eu falo que a Holanda é um país na qual eu não vejo assim um controle fortíssimo, sabe? Às vezes é a tua sorte e de repente, quem sabe você conhece uma pessoa legal de outra nacionalidade europeia aqui na Holanda e acaba casando por amor e se dando bem e construindo família e vivendo aqui para sempre, algo do gênero. Por isso eu falo sempre nos meus vídeos que cada um tem uma sorte diferente e cada um que chega a vir para a Holanda tem uma história nova para contar. Por quê? Porque todos nós nascemos assim com uma estrela para brilhar, sabe? Muitos ainda nem sabem disso, mas quando chega na Holanda vai acabar se descobrindo e escrevendo a sua própria história. Então espero que você tenha me entendido mais ou menos como você pode ficar legal nesse país, tá bom? Cola em mim, direto da Holanda por minha. Beijão no coração.